Bem, uma boa tarde a todos, senhores vereadores, funcionários públicos, senhores jornalistas. Dar início à nossa reunião de 1 de agosto de 2017. Dizer que o ponto 35 é para retirar, se não houver nada. É o 35, não era, Inês? Portanto, tem que estar aqui na próxima. O ponto 35 retirado. Relativamente à prioridade de ordem do dia, qual dos senhores vereadores quer dar a palavra? Os vereadores. Quem é que começa hoje? Reunião 3. Acho que foi. É o Francisco, sim. Muito bem, foi. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os senhores vereadores, os senhores funcionários do município, Comunicação Social e o público presente. Eu vou ser muito breve, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, na última reunião em que eu estive presente, referi algumas questões de limpeza da cidade e o Sr. Presidente trouxe à colação a questão dos pombos e teve este comentário, este desabafo. Se o senhor vereador conhecer algum método para combater os pombos... Mais algum? Os que já tentamos. Diga, ajude-nos. Bem, eu abri uma página no Google e apareceram-me logo ali uma série de coisas. Eu não sei que métodos é que a Câmara já tentou, mas se calhar podemos rever esse assunto. Os métodos que eu em 5 minutos coligi da internet passam por utilização de repelentes, de anticonceptivos, ovos de plástico, aves de rapina, ultrassons e, obviamente, reduzir as fontes de alimentação e os locais de nidificação com o uso de material como redes, espigões, arames e, obviamente, não se pode separar estas duas questões. Por um lado, o problema dos animais de rua que são alimentados também por pessoas que querem, obviamente, o melhor para os animais que andam na rua, mas que acabam por fornecer também alimento para os pombos, e para o problema mais grave e bastante mais complexo e estrutural, que é o das casas abandonadas no centro histórico, onde obviamente os pombos acabam por nidificar e onde não há rede nem espigão que valha perante telhados arrombados e janelas abertas. Esse é um problema muito mais complexo. Eu não sei quais destes métodos é que a Câmara já utilizou. Depois vou dizer. Sim, senhora. E que resultados é que foram verificados? Porque, obviamente, este é um problema que não se resolve com a adoção de um método durante uma campanha. Claro. Deve ser estabelecido um programa para tentar controlar a população. A segunda questão, Sr. Presidente, tem a ver com o contrato de programa de reparação das vias, das estradas, que está já em curso e que eu recordo aqui, quando estávamos no momento da sua aprovação, pedi ao Sr. Presidente que fosse sendo discutido, fosse sendo informado, por um lado, os critérios, que o Sr. Presidente já aqui partilhou connosco, os critérios da escolha das estradas a serem intervencionadas e a prioridade de atuação nessas mesmas estradas, mas também o conhecimento atempado de que estradas é que vão ser intervencionadas. A última vez, o Sr. Presidente deu-nos uma listagem, tem a data de abril de 2017, em que tinha um conjunto de cerca de 20 trabalhos já executados e depois 5 trabalhos aprovados e ainda não executados. Eu não vou entrar em pormenores, nem vou referir aqui nenhum caso, não interessa para o ponto que eu queria fazer, que eu queria estabelecer, e que tem a ver com o seguinte. Parece-me que o contrato de execução, de reparação, de manutenção das estradas, obedecendo a critérios que devem ser objetivos, rigorosos na sua análise, e, portanto, objetivos quer dizer que não beneficiam nem uma freguesia, nem alguma região do concelho, deveriam ter, estando o levantamento das necessidades feito a priori, e não compreenderei se assim não for, se assim não tiver sido, digamos assim, essa elencagem das estradas a intervencionar deveria já estar feita e não contemplar apenas, neste caso, na listagem de abril, 5 estradas, porque senão ficamos com a ideia certamente errada e certamente prejudicial
pela falta de transparência que importará, podíamos ficar com a ideia que esta decisão de se ir reparando uma estrada ou outra não obedece a uma listagem previamente feita, tendo em conta os critérios que o Sr. Presidente já aqui partilhou connosco, mas, enfim, a uma gestão mais à vista, e que isso parece-me incompreensível. Portanto, aquilo que eu admito é que existe essa listagem, aquilo que eu quero acreditar é que existe essa listagem de prioridades de intervenção nas estradas que estão necessitadas de intervenção e que simplesmente ainda não foi partilhada connosco. E que a única coisa que nos foi entregue foram trabalhos aprovados ainda não executados, e, de abril para cá, se calhar alguns deles até já foram executados. Admito eu, fala-se aqui na Rua do Rosário, na Várzea, Rua Marquesa da Ribeira Grande, trouxe 3, Rua Marquesa da Ribeira Grande, Estrada Nacional. Valsandarém, isso é Valsandarém. 3, 4, sim, é aquela que estamos agora lá com limitações. Estrada Nacional 36, Alcanhões e Caminho Municipal 1314, Estrada dos Valinhos de Alcanede. Portanto, eu suponho que a lista será muito mais larga. O que eu ia pedir ao Sr. Presidente é que primeiro me confirmasse que existe essa lista de estradas integral, embora o contrato de manutenção, obviamente, provavelmente não chegará para tudo, e com essa listagem completa é que então nós poderíamos também eventualmente discutir essas prioridades e essa escolha, porque só assim com 5, de facto, não percebemos e ficamos com a ideia que há uma gestão à vista. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereadora Otília. Não, peço desculpa, então, Paula. Ora, boa tarde a todos os presentes. Sr. Presidente, eu hoje quero referenciar aqui alguns assuntos alguns deles repetidos, já descritos noutras reuniões, e começaria pela questão do ar-condicionado no bar do complexo aquático. Tive a oportunidade de frequentar na quarta, na quinta e na sexta ao almoço e verifiquei que o mesmo se mantém por arranjar. Face à frequência daquele local, acho que se torna premente e às temperaturas que se fazem sentir, para a qualidade das pessoas que o frequentam, a necessidade desse arranjo e alerto novamente para essa situação. Queria colocar também uma questão que tem a ver com a estadia de uma estação de comunicação social em Santarém e queria perguntar se alguma das reportagens que passaram na televisão, por acaso o município teve algum pagamento em relação às mesmas. Uma outra questão que eu também já referenciei tem a ver com o site do INE Santarém e que continua por colocar o programa completo no calendário que lá está no site. Ainda hoje tive a oportunidade de lá ir e verifica-se que o programa completo não está no calendário do INE de Santarém. Portanto, é mais um alerta que já há 15 dias eu referi, volto aqui a chamar a atenção. Um outro assunto tem a ver com o street food, que ocorreu durante este fim de semana, mas que aqui a minha camarada de bancada vai ter a oportunidade de dizer alguma coisa sobre isso, mas eu não queria deixar de chamar a atenção por um processo muito específico, um aspecto muito específico do street food que tem a ver com a música. E deixo aqui isso para um próximo evento e para uma possibilidade de se pensar se calhar melhor isso, é que os músicos estão naquele local onde estavam a atuar, não se veem e estão, digamos, literalmente num buraco. E a minha sugestão é que, existindo um espaço com anfiteatro também em frente ao restaurante, é que o espaço dedicado aos músicos, num próximo evento, fosse mais dignificado e quem está a usufruir da gastronomia e da bebida pudesse ao mesmo tempo ver os músicos e os músicos também pudessem ver aqueles para quem eles tocam. Essa é uma sugestão. Por fim, para acabar, são 3 assuntos. Este fim de semana tive a oportunidade também de cruzar-me novamente. Este é um assunto que eu já cá trouxe várias vezes, sobre o mercado municipal, e fico, de alguma forma, entristecido dos anos irem passando e continuarmos a oferecer um mercado municipal morto, com excelentes azulejos por fora, em que os turistas tiram fotografias, mas depois, quando entram, eles próprios ficam defraudados.
É uma pena que esta situação continue a verificar-se, por mais que se alerte sobre esta situação, o tempo passa e o PSD está nesta autarquia há 12 anos e ainda nada fez sobre isso, com os turistas e com aqueles que emigraram para outros locais a visitarem o nosso mercado municipal mais morto do que vivo. Chamava também a atenção das situações do que o tempo vai passando. Isso é o meu cavalo de batalha sobre as tampas de saneamento, em que de vez em quando ocasionam mais um rebentamento de um pneu, seja as tampas de saneamento localizadas na artéria da Ribeira de Santarém, sejam algumas no nosso centro histórico. E por fim, também dava aqui um alerta, e é também mais uma sugestão, que ao invés de procurarmos fazer projetos de requalificação de avenidas que até funcionam razoavelmente, independentemente de poderem ser melhoradas, mas prestássemos mais atenção àquilo que realmente está a funcionar mal na cidade. E há um troço, que é só o troço que tem maior número de carros por hora na cidade de Santarém, que se situa entre a Rotunda do Modelo e o cruzamento para a Escola Superior Agrária. Esse é o troço que tem maior número de viaturas por hora em Santarém, e à qual hoje passamos lá, continuamos a ver pessoas a andar entre a plataforma e a berma, a quase a serem atropeladas, e não existe, para esse que eu saiba, nenhum projeto de requalificação em andamento, e esse sim precisava de um projeto de requalificação de toda essa via, não só da via, mas de um projeto urbano marginal que lhe desse atenção e requalificasse aquilo como uma das principais entradas na cidade de Santarém. E fica aqui esse alerta, que esse sim é um projeto que dá trabalho, porque implica dialogar com aqueles que marginam essa via, mas que no fim feito, e às vezes as coisas não se fazem corretamente de uma só vez, mas ao longo do tempo, de algum tempo, qualificam a cidade e aqueles que a visitam. Muito obrigado. Obrigado. Paula Canavarro. Boa tarde a todos os presentes. Conforme disse o meu camarada Celso Brás, na sexta-feira tive a oportunidade, quis conjugar 3 fatores, que foi o bom tempo, o jantar fora e o ir desfrutar um pouco do Street Road. Então, food, desculpem. Quando cheguei para jantar estávamos à média luz. Passado uns 20 minutos, nem tanto, ficámos completamente às escuras. No mesmo local decorria um jantar de casamento. Infelizmente a situação prolongou-se. A minha filha, podia ter sido outro qualquer, caiu nas escadas quando ia para a casa de banho. Felizmente não aconteceu nada de grave. E a minha observação não vai num sentido de crítica, mas se calhar numa crítica construtiva. O ano passado ocorreu uma situação semelhante, também de falta de potência para aguentar um evento daquela natureza. E o meu alerta e a minha pergunta, porque é que não se conseguiu acautelar um aumento de potência, atendendo a que isso é possível? Porque nas últimas eleições autárquicas nós tivemos a oportunidade de concretizar um comício no seminário, se bem se lembram, e eu próprio falei com o eletricista da Câmara, que me disse que a potência tinha que ser aumentada para aquele evento. Dirigi-me à EDP e falo, porque fui eu que o fiz, e solicitámos o aumento do dobro daquilo que nos tinha sido pedido. E tudo correu bem. O Sr. Presidente acabou de sorrir, parecendo que isto é uma situação que é difícil de fazer, mas não é, porque nós fizemos-lo. E aquilo que eu gostaria de alertar e de sugerir aqui é que no próximo ano isto fosse acautelado e que houvesse mais algum cuidado nesta situação, para não voltar a acontecer uma situação destas. Foi desagradável, o jardim estava cheio, ficou em menos de metade, as pessoas não tiveram a oportunidade de ficar até ao fim como se calhar desejariam, porque efetivamente o período de falta de eletricidade foi prolongado e as pessoas acabaram por desistir. Muito obrigado. O vereador Carmo tinha a palavra também, não tinha? Sim. O vereador Carmo. Depois já se responde. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários, caríssimo público, Srs. Jornalistas. Sr. Presidente, como nós sabemos, no exercício destas nossas funções, temos que tomar aqui decisões que, na minha perspectiva, e penso que na de todos,
será sempre em prol do município. E se em algum momento desagradarmos a algum município, isso não deve ser impedimento de tomarmos aqui essa decisão. Porque, em primeiro lugar, temos o interesse do município. Vem isto a propósito de me ter cruzado, faz hoje uma semana, aliás ontem, segunda-feira, dia de reuniões de Câmara, num local da nossa cidade, com um antigo colega meu de futebol, amigo de longa data, e pessoa que eu, desde jovem, passei a admirar como jogador de futebol da União Desportiva de Santarém. Estou a falar do Júlio Galveias e, portanto, não há aqui qualquer problema de referir o nome dele. E o Júlio Galveias, nós cumprimentámos-nos e disse que estava zangado comigo. E estava zangado comigo porque os vereadores do Partido Socialista eram a razão para que o projeto da UDS previsto para o Campo Infante da Câmara não tivesse sido aqui aprovado. Teria havido reuniões entre o candidato à Câmara do PS, o candidato à Câmara do PSD, no caso concreto o Presidente Ricardo Gonçalves, e que o projeto não viria à reunião de Câmara porque não havia a garantia, aliás, porque os vereadores do Partido Socialista iriam votar contra este projeto. E, portanto, o meu amigo Júlio Galveias estaria zangado comigo porque eu iria votar contra. Bom, eu quero aqui referir que disse em voz alta aquilo que provavelmente outros terão dito em voz baixa. Eu estou contra aquele projeto no Campo Infante da Câmara. Eu gostaria que esta minha gravação, depois atentamente, todas as minhas palavras fossem referidas, porque eu vou ter que enviar esta ata para alguém. Eu estou contra aquele projeto. Bom, eu e os vereadores do Partido Socialista estamos contra aquele projeto. Eu não estou contra a construção de equipamento ou de infraestrutura desportiva no Campo Infante da Câmara. Agora, eu estou contra aquele projeto. Eu não posso considerar que um projeto é bom para a cidade quando um campo de futebol fica quase encostado aos prédios. Então, e as pessoas que compraram ali os seus apartamentos vão levar com bolas nas suas varandas, mesmo que seja colocada uma rede em altura? Então o campo dos Leões foi retirado do sítio onde estava, do local onde estava, porque ficava ali no meio de prédios. E nós vamos colocar campos em cima dos prédios no Campo Infante da Câmara. Pode ser considerado num projeto para o Campo Infante da Câmara uma infraestrutura desportiva de apoio ao Campo das Padeiras, que bem necessita? Sim, estou inteiramente de acordo. Devidamente enquadrado num projeto que seja um projeto que sirva a cidade e o município. E, portanto, eu gostava que isso fosse aqui referido, porque termino o mandato no próximo mês de setembro. Penso que haverá ainda uma reunião em outubro. Penso que é assim, não é? Precisamente. Mas terminarei o mandato em setembro e, portanto, até ao final do mandato o projeto não vem aqui. Porque os vereadores do Partido Socialista votariam contra. Eu parece-me que, e o Sr. Presidente depois, na sua intervenção, me dirá mais alguma coisa, porque eu gostaria de referir que, deixando de ser vereador, sem pelouros, não deixarei de ser um munícipe do nosso concelho. Resido em Santarém desde que nasci, enfim, não vamos retirar aqui o tempo em que eu estive a estudar fora de Santarém e quando fui cooperante na República Popular de Angola. Mas resido em Santarém, aqui continuarei a residir e serei um cidadão atento às questões do município e, naturalmente, que
eu vou ficar atento se, após outubro, se virá ou não algum projeto referente ao Campo Infante da Câmara, aqui à reunião de Câmara. Porque, a ser verdade que apenas os vereadores do Partido Socialista estavam contra este projeto, quero crer que em outubro o novo Executivo trará aqui esse projeto para ser aprovado, já que, segundo parece, somos nós 4 os maus da fita. E, portanto, eu disse ao meu amigo Júlio Galveias que a paixão pela União Desportiva de Santarém, onde eu joguei futebol desde as camadas jovens, jogando inclusive na União Desportiva de Santarém, quando a União Desportiva de Santarém esteve na 2ª Divisão Nacional e na 3ª Divisão Nacional, tendo sido vice-presidente da União Desportiva de Santarém durante um mandato e tendo sido presidente da direção da Associação Académica de Santarém, para além de também ter sido vice-presidente, o amor e a paixão que sinto por estes 2 clubes da cidade não me podem cegar ao ponto de considerar que um projeto que é bom para um clube não seja o melhor para a cidade, neste caso para a cidade. E, portanto, nunca no exercício das minhas funções eu poderei colocar o interesse do município, o interesse do concelho acima de interesses particulares, privados ou associativos. E, portanto, eu gostaria que isso ficasse aqui bem evidenciado, até porque sou sócio quer da Académica, quer da União Desportiva de Santarém, mas isso nunca seria impeditivo de tomar decisões no sentido em que eu estou aqui a referir. Até porque, se o projeto viesse, eu, da nossa parte, não teria aprovação. Volto a referir, uma infraestrutura desportiva de apoio à União Desportiva de Santarém, ou ao Campo das Padeiras, com certeza que teria o nosso voto favorável. Portanto, Sr. Presidente, aguardo a sua intervenção e depois, se necessário, agradeço que me volte a dar a palavra. Muito obrigado. Não foi só isso que lá foi falado, e vai perceber que há mais pessoas que isso não era. Havia a PSD também que não votaria favoravelmente a isso, e isso foi lá falado já. Vereadora Inês ou vereadora Susana? Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, caríssimas colaboradoras do município, hoje as colaboradoras no feminino, senhores e senhoras jornalistas. Vou-lhes tomar apenas alguns minutos, até porque já tinha previsto fazer aqui um balanço do que foi a atividade do INE Santarém este fim de semana, com a 2ª edição do Street Food INE Santarém, 2017, e, bem a propósito, o repto aqui lançado pela senhora vereadora Paula Canavarro, de resto eu já tinha tido a oportunidade de, através das redes sociais, ter verificado aquele que foi naturalmente o seu desabafo e a sua indignação face ao sucedido. E, portanto, já tinha em mim, no decorrer desta reunião, trazer esclarecimentos em nome, naturalmente, daquilo que é o trabalho desenvolvido pelos funcionários da Câmara Municipal de Santarém. Efetivamente, o ano passado contactamos já na altura a EDP, que considerou para o número de carros de comidas do mundo que estariam presentes a ter a potência adequada e, portanto, não haver necessidade de proceder a alterações. Todavia, este ano, e porque naturalmente compete-nos trabalhar atempadamente e tentar prever aquilo que possa vir a acontecer, tendo conhecimento prévio que estariam presentes 12 viaturas, tínhamos, apesar de sermos eu e a equipa do Serviço Municipal de Cultura leigos no que à matéria de eletricidade diz respeito, a noção de que a potência não seria, que está normalmente naquela zona da nossa cidade, não seria adequada, não seria a suficiente. Pelo que, naturalmente, em articulação com o nosso responsável pela parte elétrica,
Elétrica, o Sr. Engenheiro Simões, em articulação com a EDP, foi pedida à EDP que fizesse, enfim, tomasse as medidas adequadas para que fosse aumentada a potência, de modo a que o Jardim das Portas do Sol pudesse suportar a sobrecarga adicional fruto da presença destas 12 viaturas. Dizer que isto foi feito em tempo, com engenheiros especializados nesta área, quer da Câmara Municipal, quer, naturalmente, de EDP, uma vez que o engenheiro da Câmara Municipal apenas tramitou junto da EDP e solicitou que fossem feitas estas alterações, e da parte da EDP foi-nos garantido que tudo estava em conformidade e em ordem. E, portanto, a surpresa da população foi naturalmente a nossa, quando, tendo tratado em tempo toda esta situação, nos vimos confrontados com a falta de energia, a que se deveu o facto de estarmos cerca de 1 hora, penso, sem energia elétrica, tendo sido feito, eu não sei os termos técnicos e peço desculpa por esta minha ignorância na área das engenharias eletrotécnicas, mas aquilo tinha 3 fases, como foi depois posteriormente explicado, mas o vereador Luís Farinha perceberá mais disto do que eu, e portanto a própria EDP teve dificuldade em verificar em qual das 3 fases de energia, portanto há vários locais ou caixas de saída onde houve avaria. Porque o aumento da potência que foi para o Jardim das Portas do Sol, no momento em que, pela rua fora, começam, enfim, a ligar as máquinas de café, a máquina da roupa, a hora do jantar, os ares condicionados, terá na rua, e aí não sei se a EDP provavelmente não terá calculado esse consumo de energia, o que fez disparar, não nas Portas do Sol apenas, mas também algumas das fases nas casas, portanto, a rua ficou parcialmente às escuras. Naturalmente, não podemos ficar satisfeitos com esta situação, que a todos nos provocou grande agastamento e que fez com que, sobretudo, o vereador que estava presente em representação da Câmara, o vereador Luís Farinha, tivesse que se multiplicar em contactos para tentarmos rapidamente resolver a situação, mas nenhum de nós tem competência técnica para chegar ali e pegar na chave ou no parafuso e para resolver a situação. E, portanto, foi necessária a intervenção de uma empresa concessionada a quem a EDP concessiona este tipo de serviços e, posteriormente, na manhã de sábado, foram os próprios técnicos da EDP que tiveram que se deslocar ao local. Naturalmente, as nossas desculpas aos munícipes, esses e todas as pessoas que participaram neste festival não têm naturalmente a culpa do sucedido, mas não posso também deixar de esclarecer cabalmente que não se deveu nem a negligência, nem a incúria, nem a falta de prever atempadamente aquilo que naturalmente não é mais do que a nossa obrigação para evitar este tipo de situações. Foi feito e, portanto, todas as reclamações, de resto tive a oportunidade de falar pessoalmente e individualmente com a responsável pela organização enfim, que trouxe os diferentes carros das comidas do mundo para alguns prejuízos, pequenos danos, tipo uma resistência, um frigorífico, houve efetivamente algumas avarias em alguns carros, para que nos fossem reportadas, para naturalmente, junto da EDP, podermos proceder à reclamação e para que as pessoas possam ser ressarcidas. Todavia, e no final das contas, o que é que importa ressalvar deste fim de semana? Pese embora o facto de, durante 1 hora, estarmos sem energia elétrica, efetivamente o Festival de Street Food excedeu aquelas que eram as nossas expectativas iniciais. Estiveram presentes 12 viaturas com gastronomia de Portugal, dos Estados Unidos, da Hungria, da França, da Itália, da Holanda, da Venezuela e da Bélgica. Muitos de vós tiveram certamente a oportunidade de passar pelo Jardim das Portas do Sol. Constatou-se satisfação por parte das
pessoas que visitaram o certame. A variedade e a qualidade foram amplamente reconhecidas pelos presentes e, naturalmente, quero dar aqui uma palavra de agradecimento e de maior destaque para a presença da gastronomia e dos operadores da nossa região. Como nota apenas e significativa daquela que foi a afluência ao Jardim das Portas do Sol, dizer-lhes que algumas das viaturas esgotaram os seus produtos em alguns dos dias, nomeadamente no sábado e no domingo. Tal não veio a acontecer porque na sexta-feira o facto de termos ficado privados de energia durante aquele período fez com que as pessoas naturalmente regressassem a casa. Dizer que, naquilo que toca à programação de espetáculos, consideramos que foi muito importante para o sucesso desta iniciativa a parceria estabelecida com a Associação Em Nome da Rosa, que garantiram, a partir das 6 da tarde e até à meia-noite, concertos com 7 bandas que em muito contribuíram, naturalmente, para a animação, para o bom ambiente, para o sucesso do street food. Não querendo estar a amassá-lo muito mais, dizer apenas e registar com agrado a presença de muitos estrangeiros, espanhóis, franceses, americanos e escoceses. Esta presença teve lugar sobretudo nos dias de sábado e domingo, nos períodos de almoço e durante a tarde. Em síntese, e segundo os próprios operadores, o Festival de Street Food de Santarém começa a ser cotado como um dos melhores do país, sendo muito procurado pelos próprios operadores. Dizer-lhe que este ano ficaram 5 viaturas que pretendiam participar e que tiveram de ficar de fora. Portanto, creio que a semente está lançada e que, portanto, que dentro, muito em breve, no final de verão, começará a estar a ser preparado o Street Food in Santarém 2018. Assim faço votos. Permita-me ainda, Sr. Presidente, que retire mais alguns minutos para fazer uma referência ao 3º ciclo de órgão de Santarém e aos recitais comentados 2017. Como sabem, a temática deste ciclo de órgão este ano foi o canto gregoriano, numa parceria, a organização resulta de uma parceria da Câmara Municipal de Santarém, da Diocese de Santarém, assim como da Santa Casa da Misericórdia, e quero aproveitar esta ocasião pública para agradecer publicamente todo o apoio que nos foi dado pelas jovens do Lar de Santo António, que fizeram um trabalho notável durante o período do 3º ciclo de órgão de Santarém. Para elas, em nome, creio que de todo o Executivo, o reconhecimento, o agradecimento e, naturalmente, todas as palavras são poucas para enaltecer jovens que, tendo podido ir à praia ou fazer outra coisa qualquer, se juntaram a nós de bom grado nesta iniciativa. Recordar que tiveram lugar, para além de conferências, concertos, uma missa cantada e os recitais comentados. Uma nota final ainda para dizer que a adesão do público, em média, por evento, andou na ordem das 90 pessoas. Portanto, tivemos espetáculos com 140 ou 150, a média foram 150 pessoas, sendo destacar também a presença de algum público estrangeiro. Em síntese, permitam-me dizer-lhes que Santarém começa a ser conotada como cidade de referência pelo seu património histórico e cultural, nomeadamente pelo seu ciclo de órgão e eventos culturais ligados à organística. Muito obrigada, Sr. Presidente. Após o esclarecimento, eu não usei a palavra negligência e comecei a minha intervenção sendo uma crítica construtiva. Mas, se me permite, eu também não disse que foi dito, eu disse não foi por negligência. Se foi acautelado junto da EDP, penso que a posição seguinte é esclarecer o porquê de não ter sido proposta uma maior capacidade energética, eu peço desculpa que eu estou um bocadinho rouca, para que eventualmente no futuro estas coisas não aconteçam, porque efetivamente o evento tinha tudo para dar certo, para ser melhor ainda que a estatística que acabou de apresentar, e efetivamente o vereador Luís Farinha estava lá, que eu presenciei, e também acredito que causou algum desagrado e alguma tristeza ver aquilo acontecer. Não acredito que não o tenha sentido, como eu senti, e não tenho prazer nenhum em chegar aqui e dizer mal por dizer. Era isso que eu queria clarificar. Espero que no futuro tudo corra bem e que cada vez mais este evento tenha sucesso
porque é isso que nós queremos, enquanto munícipes, que as coisas corram bem. Claro. Nem eu nem os meus colegas estamos aqui apenas para apontar críticas destrutivas, muito pelo contrário, acho que a nossa posição tem sido sempre no sentido de ajudar e criar e ajudar a melhorar as situações. Muito obrigado. Permite-me, Sr. Presidente, só uma nota para que não prespasse a ideia de que de alguma forma entendi das suas palavras como ofensivas ou como estando a pôr em causa o nosso trabalho, de todo. Entendo é que seria, de facto, da parte de quem organiza, incúria se em tempo não tivesse tratado esta situação, e não foi efetivamente isso que aconteceu. Portanto, houve um conjunto alargado de pessoas especialistas, que não sou eu, que não percebo rigorosamente nada de questões de eletricidade, que tudo fizeram para que isto não acontecesse. Infelizmente aconteceu e, portanto, naturalmente, no próximo ano, quem cá estiver terá que, junto da EDP, em tempo, também não sei muito bem como, e se estas coisas podem efetivamente prever e evitar, tentar fazer tudo para que um evento desta natureza não fique, enfim, beliscado por um episódio ao qual somos alheios, não é? Aí já não concordo, porque um dos excessos é efetivamente uma das razões que é apontada pelos agentes, pelos operadores que nos procuram, é precisamente a localização. E, portanto, já agora, se me permite, e em jeito de resposta àquilo que foi a sugestão do vereador Celso Braz no que toca ao palco, ou outro anfiteatro ser maior, enfim, poder oferecer outro tipo de condições, isso foi equacionado com a própria associação e com os músicos e julgou-se, não sei se bem ou se mal, mas foi uma opção porque se julgou poder criar um ambiente mais descontraído, mais agradável, com maior envolvência do público e das carrinhas da comida do mundo, se os concertos tivessem lugar paredes meias com as pessoas que ali faziam a sua refeição. Todavia, ficasse do outro lado, mas estavam a tocar de um lado e as pessoas estavam do outro. Perdemos a vista. Isso tem que ser calculado para aquele lado. Vá. Vereador Inês, enfim, fica a sugestão. Isto vai continuar a crescer e daqui a um tempo será quase circular entre o largo seminário e as portas sol, com toda a certeza, com o crescimento que está a ter. Vereador Inês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, caríssimos colegas vereadores, senhores colaboradores do município, Comunicação Social, Público, boa tarde a todos. Portanto, a minha primeira palavra vai para o gáudio que é vermos novamente a volta a Portugal passar no Ribatejo e, nomeadamente, no nosso concelho. E, portanto, deixar desde já este convite, este desafio, para que entre 4 e 15 de agosto acompanhemos a volta a Portugal em bicicleta, num percurso de 1.626,7 km, e que na primeira etapa, logo no dia 5 de agosto, percorrerá alguns dos concelhos do Ribatejo. Portanto, no dia 5 de agosto, a primeira etapa irá ter início em Vila Franca de Xira e vai até Setúbal. Entra no nosso concelho pelo Val de Santarém, portanto virá do Cartaxa e de Vila Xandorica, entrando pelo Val de Santarém, atravessando a Ponte da Seca, sobe ao Planalto pela Nacional 3 até à entrada da cidade, junto ao Jardim dos Cravos, à estátua de Salgueiro Maia, continua passando pelo Lar Cândido dos Reis, o conhecido Rotunda do W Shopping, segue pela Avenida do Brasil, pela Rua José Saramago, pela Rua Alexandre Herculano, portanto pela Calçada do Monte, vai até à Rotunda de Valdestacas, seguindo depois diretamente para a estação de comboios de Santarém e atravessando a ponte de Dom Luís para depois prosseguir o seu trajeto. É, pois, com muita alegria que recebemos, dizia eu há pouco, esta reentrada do Ribatejo no percurso da volta a Portugal, resultou de contactos e de esforços conjuntos entre quer a organização da prova, quer a CIM, quer ainda os municípios, a CIMLT, a Comunidade Intermunicipal, quer ainda os municípios da Zambuja, Cartacho, onde correrá uma meta volante, Santarém, onde correrá o Prémio Montanha, Alpiarça e Almeirim, onde também haverá uma meta volante, Salvaterra de Magos e Benavente. Portanto, nesta primeira etapa serão percorridos 203 km
atravessando todos estes concelhos. Em Santarém, um particular destaque para o Prémio Montanha, de 4ª categoria, que decorrerá entre a rotunda do Quenema e o Jardim dos Cravos, a estátua de Salgueiro Maia. Portanto, haverá aqui um Prémio Montanha. A previsão da passagem dos ciclistas neste local é às 13h20 do próximo sábado, dia 5 de agosto, pelo que deixamos, obviamente, o convite para todos vermos passar esta grande festa do desporto nacional no nosso concelho. A minha segunda intervenção vai no sentido de também divulgar que o município está a diligenciar a adesão, o desafio que foi lançado pelo Instituto Português de Desporto e da Juventude, pelo IPDJ, para comemorarmos conjuntamente o Dia Mundial da Juventude, dia 12 de agosto, pelo que nesse dia irão ser desenvolvidas algumas atividades específicas para crianças e jovens no nosso complexo aquático, sendo a entrada gratuita até aos 12 anos para residentes ou estudantes no nosso concelho. E outras atividades que estão, entretanto, a ser programadas serão divulgadas oportunamente, mas fica desde já a informação. Muito obrigada. Muito obrigado. Respondendo aos vários questões colocadas, começando pelo vereador Francisco Madeira Lopes, relativamente à questão dos pomos, vereador, dizer que nós, relativamente à questão dos repelentes, de todos os que referiu, repelentes, anticonceptivos, fontes de alimentação, espigões, e nós aqui na Câmara temos isso, posso dizer que já vi os pomos até coçarem-se nisso, portanto, demos aqui quase massagens aos pomos, e se tiver aqui um bocadinho, for ali, reparar que eles até se coçam naqueles tais espigões que temos aí, que aconselharam-nos há alguns anos a fazer. Com as casas abandonadas, tive a oportunidade de dizer que notificámos todos aqueles que identificámos que serviam para nidificação, para serem entapoados. As fontes de alimentação, nomeadamente, já o referi, a questão da água, na Praça Serra Visconde do Pilar, não tem água, precisamente porque identificámos isso. Não utilizados, dos que disse, as aves de rapina, não utilizámos, porque nos disseram também que como estamos muito próximo do campo, poderiam voltar, e os ultrassons não utilizámos, e a questão dos ovos, a substituição dos ovos também não o fizemos. Portanto, porque nos pareceu um pouco complicado de o fazer. Mas, como disse, tentámos, das que disse, várias delas já fizemos, e posso dizer que até tentámos outra, que era ter uma autorização às entidades competentes para podermos, de alguma maneira, quando eles regressam do campo, podermos fazer ali mesmo um abate de alguns pomos. Posso dizer que o tentámos fazer, e consultante da legalidade, devido à sobrepopulação de pomos que temos, e quero dizer que também fomos até mais longe na perspectiva de o tentar fazer. Sobre a questão do contrato de programa e do que lhe enviamos, é que não é só o contrato de programa, o contrato de construção corrente não tem só a execução de colocação de pavimento, Sr. Vereador. Portanto, e como disse, ou seja, neste momento estão a ser, não só na cidade, mas em algumas freguesias, a pintura de passadeiras. Neste momento é o que estão a fazer, e marcação de sinalização horizontal. A listagem, eu disse aqui outra vez os critérios, nós temos uma listagem, mas como deve calcular, dentro do que estavam identificadas as necessidades. Agora, depois terão que ser quantificadas, e como deve calcular, estão a ser quantificadas, e vai só ao local, o engenheiro Casaca, e verifica o que é, e depois nós autorizamos isso. Temos mais algumas dessas que estão, ainda falta, salvo uma ou duas, fazer, das que disse, e como também referi na Assembleia Municipal a última foi em junho, em que nós só temos uma frente de trabalho, e quero dizer que até já solicitámos mais trabalhos dentro desses que referiu e outros, para que pudessem ser executados. Relativamente ao vereador Celso, vereador, relativamente à questão do ar-condicionado, nós vamos adquirir um equipamento que é uma espécie de um transformador que temos que adquirir. Os nossos serviços da Câmara e de Viver Santarém tentaram reparar o que lá está, conjuntamente com a EDP, não há possibilidade de o fazer. Éramos para fazer o aluguer de um equipamento não
não o conseguimos fazer e demos já no início da semana, na segunda-feira, para adquirir um equipamento que custa cerca de 13 mil euros, que é um transformador, algo que reforça lá a potência e que faz algo ao nível de suprir o que foi estragado, e que realmente o calor que lá se faz sentir é bastante. Eu próprio na passada sexta-feira estive lá e era impossível de estar lá com calor. Portanto, eu espero que no início da próxima semana isto esteja ultrapassada esta situação. Só um bocadinho. Relativamente ao programa que aconteceu há cerca de 15 dias em Santarém, não pagámos nada. Aquilo é nos 25 anos da SIC, eles estão a fazer programas nas capitais de distrito e podem verificar, não pagamos nada relativamente a nenhum dos programas que aqui foi transportado, e quero também agradecer, porque realmente foi durante 2 dias uma grande promoção da nossa cidade, do nosso concelho e de alguns concelhos limites, ou seja, e aqui, quando muitas vezes fala na capitalidade, acho que foi um grande reforço da nossa capitalidade e mostrar a vitalidade que a nossa cidade e que o nosso concelho tem. Sobre a questão do INE de Santarém, a vereadora já referiu, a questão da programação. Relativamente ao street food, eu há pouco, a dizer à vereadora Paula Canavarro, quando sorri, não foi por mal, e foi sorrir porque a vereadora Paula, com toda a certeza, e a vereadora Susana explicou isso muito bem, que nós, quando partimos por isto, e nós não fizemos só uma vez, fazemos muitas vezes, claro que pedimos sempre o reforço da potência para que isto possa suprir as necessidades das entidades que estão, e neste caso as carrinhas que lá estavam com os diversos comeres e sabores do mundo. E, portanto, isso foi feito, e dei o meu sorriso há bocado e acho que ficou esclarecido. Claro que o vereador poderá também dar alguma nota sobre isso daqui a um pouco, eu também vou passar a palavra sobre outras, para que isso possa ser feito. Sobre as tampas de saneamento, vereador, nós já substituímos algumas, a nível do Conselho, como eu já referi aqui numa reunião de Câmara de algum tempo atrás, dizer o seguinte: na cidade em concreto temos algumas questões que requerem um outro tipo de tratamento, mas nós temos, e devido às obras de saneamento, temos em 2 ou 3 locais do nosso concelho algumas tampas que fazem algum barulho e que não estão tão bem como nós achamos. Mas dizer o seguinte: temos tido alguma dificuldade, eu sei que não é os casos que está a falar em concreto, nomeadamente ao pé do Teatro Sá da Bandeira, isso, mas corrigimos ali junto à bomba de combustível, ao pé das antigas finanças, mas temos aqui um problema que há algumas... Pronto. Sim, alguns que estão homologadas, mas temos isso, e espero pouco a pouco ir suprindo, como já suprimos algumas daquelas que foi dando aqui nota. Sobre o troço que funciona entre a rotunda do modelo Sr. Vereador, eu quero dizer que concordo completamente com o Sr. Vereador, e quero dizer que o município de Santarém tem um estudo prévio bastante desenvolvido já desde 2011, e nós chegámos a fazer um concurso para o projeto. Depois não avançou porque quebrou-se, o projetista não avançou, e nós quebrámos esse contrato. Dizer o seguinte: nesta fase e nos fundos, no atual quadro comunitário, e tinha uma estimativa do estudo prévio desenvolvido, seria cerca de 2 milhões de euros, contando com as expropriações, para que esse troço ficasse todo resolvido. Dizer que, e estava a confirmar isso com o vereador Luís Farinha, ainda há pouco, claro que este era um dos projetos que nós queríamos ter conseguido fundos comunitários, mas com o atual quadro comunitário, não era possível de o fazer, porque sabem, e nós tentamos mesmo dentro do Last Mile, que dizia que era para ligar concelhos
entre uns e outros, só para concluir pequenos troços, e depois o bolo dos nossos fundos comunitários, para o quais nós tínhamos que pudesse fazer este tipo de intervenção. Daí quando refere que havia artérias que nós considerámos que tinham menos necessidade, mas essas artérias estavam dentro do que era a ARU, e nós só podíamos ir buscar fundos comunitários dentro dos perímetros da ARU, que não era o caso deste. E, portanto, nós não conseguimos colocar esta artéria, porque concordo inteiramente com o que diz, está identificado pelos nossos serviços, só que não estava na ARU. O vereador António Carmo falou aqui... Mas depois eu falo todos e depois voltamos novamente à segunda. Sobre a questão do mercado municipal, quer dizer, nós já tivemos a oportunidade de mostrar aos senhores vereadores o projeto que temos para o mercado. O município de Santarém tem cerca de 1.300.000, 1.400.000 euros de fundos comunitários para recuperar o mercado municipal. E isso ainda só não lançámos, em verdade, ainda só não veio a reunião de Câmara porque estamos à espera de um parecer da DGPC. Temos o caderno de encargos, está tudo pronto, portanto, o projeto que tiveram a oportunidade de ver está pronto a ser lançado. Ainda não o fizemos, não estou a dizer, mas o vereador Luís Farinha também poderá dar mais alguma nota sobre isso. E também recordar que mesmo os senhores vereadores do projeto que viram acharam que o projeto é diferenciador e é um projeto que irá ser mais uma grande âncora no nosso concelho. O vereador António Carmo falou com a questão do que esteve com o Júlio Galveias. Vereador, essa reunião existiu, onde eu estive eu e a vereadora Inês Barroso, onde nós dissemos não era só os vereadores do PS que votariam contra isso, havia vereadores do PSD que votariam também. Eu próprio disse que tinha algumas reservas sobre o projeto em causa, porque achava que tinha infraestruturas a mais, mas também, e dizendo que há declarações públicas minhas que, nomeadamente para o Campo Emílio Infante da Câmara, defendo uma zona, um espaço esportivo de lazer, e já o disse há algum tempo. Já é um dos debates sempre desta nossa cidade, o que fazer no Campo Emílio Infante da Câmara. Voltará com toda a certeza agora a Alissa na campanha eleitoral que aí vem, mas, portanto, não foi só os vereadores do PS, vereadores do PSD também, e eu próprio também tinha algumas dúvidas com aquele projeto. E foi dito que, havendo isso, e com o timing que estava em cima da mesa, isto foi se calhar em maio, se bem me recordo, não sei, mas terá sido para em maio, junho, esta reunião, não sei precisar, foi decidido por todos, mesmo pelos dirigentes da Santarém que lá estava, que não valeria a pena estar a trazer esse documento à reunião de executivo. Sobre o street food, dizer aqui ainda uma outra coisa que eu acho que é importante. A vereadora Susana referiu, hoje já é um dos melhores do país, e realmente o evento é muito interessante, e nós temos conseguido, nos últimos anos, com eventos diferenciadores também, que haja mais público a sair e a vir aos nossos eventos. Começámos timidamente, e assim temos que o dizer, mas hoje as pessoas de Santarém e dos concelhos limites e muitos dos estrangeiros que estão cá, porque nós temos felizmente cada vez mais turistas na nossa cidade, estão-se a habituar a uma Santarém que lhes oferece uma panóplia de eventos. E este foi mais um sucesso e, portanto, no próximo ano, com toda a certeza, ainda será maior a sua intervenção e o seu impacto junto daqueles que está cá moram e daqueles que nos visitam. Referir uma outra coisa que tem a ver com a questão da volta a Portugal. Realmente há muitos anos que a volta a Portugal não passava na nossa região e também no concelho de Santarém, e era muito aliciante e tenho a certeza absoluta que será aliciante para todos os habitantes do nosso concelho poderem, naquele tempo que durará a passagem da volta por Santarém, para poderem ver realmente um evento muito interessante. Eu, particularmente, como gosto bastante de ciclismo, com toda a certeza estarei a verificar esse evento. A vereadora Luís Farinha, 2 notas para isso, e a vereadora Susana também uma coisa sobre o hino de Santarém ainda. Depois, os senhores vereadores, vereador Luís.
A Susana era uma nota sobre o spot. Não, só apenas porque me esqueci e tenho que me penitenciar, até pela excelência do trabalho que está patente ao público, lembrar a todos que no Palácio do Landal está patente uma exposição de fotografia de João Cotileiro, que vale a pena visitar. Ainda a propósito de Ine Santarém, provavelmente muitos de vós já tiveram a oportunidade de ver, ontem pela primeira vez passou em alguns canais de TV, alguns canais por cabo, publicidade, enfim, um vídeo que divulga as pequenas grandes maravilhas da nossa terra e, portanto, eu própria fiz um apelo que é para ver, para sentir e, sobretudo, para partilhar, no sentido de que este nosso território possa ser não só amado por aqueles que têm o privilégio de aqui estar, mas também despertar nos outros a curiosidade de nos visitarem e, portanto, conto naturalmente com a divulgação que cada um de vós possa fazer deste trabalho, que é também resultante do gênio, da habilidade e do talento da prata da casa. Portanto, todos os intervenientes são de associações culturais, de agentes culturais do nosso Conselho. A voz é do Paulo Carvalho, um radialista desta nossa terra, e a fotografia, a composição, todo o trabalho técnico é dos jovens da produtora Tromoço e a música é também um original do João Madeira. Tudo em prol do Ine Santarém, deste projeto que toda a gente recorda, nasceu da vontade dos agentes culturais que resolveram dar as mãos e trabalharem num projeto comum e o resultado está à vista. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Era só isto. Vereador Luís Farinha. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos os presentes. E vou tentar ser breve, no entanto não posso dizer ou deixar de dizer que na sequência desta nota técnica sobre o vídeo, a Sra. Vereadora, porque é modesta, não referiu que o texto é dela própria. Portanto, como eu acho que o texto cose muito bem ali com as imagens, não posso deixar passar essa nota. Bom, ainda em relação ao Ine Santarém, naturalmente que aquilo que aconteceu é desagradável, mas eu fico contente quando, sobretudo porque há 4 anos, esta parte, ou há 3 anos e meio, as acusações era de facto não havia animação, agora já passamos para um outro estádio, já estamos a burilar a oferta que existe em Santarém. E o Ine Santarém é um bom exemplo daquilo que entendemos que deve ser feito como fator não só da animação da cidade, como também como fator de atração turística. Porque sabemos que hoje em dia os eventos são o principal fator de atração turística, naturalmente em complemento com a oferta monumental e cultural da cidade. E, portanto, desse ponto de vista, naturalmente que fico, eu pessoalmente, particularmente satisfeito com os resultados que o Executivo tem alcançado. Em relação ao street food, eu gostaria só de dar aqui uma nota mais técnica, porque efetivamente, como foi referido, eu estive lá naturalmente em representação do município, mas também a título pessoal, porque gosto deste tipo de eventos e porque a experiência do ano passado já tinha sido positiva. Este ano tínhamos feito todo um esforço no sentido de o melhorar e, portanto, tinha a certeza que as coisas correriam bem. Nós, o ano passado, tínhamos um gerador que alimentava o evento e tínhamos percebido que o gerador era motivo de ruído, o que perturbava, de alguma forma, o ambiente que se gerava no espaço. E, por isso, este ano foi pedido, em razão também daquilo que a vereadora já citou aqui, que foi o aumento do número de viaturas, que decorreu naturalmente do interesse dos operadores que se querem associar ao evento, mas também em função dos resultados que tínhamos alcançado no ano passado. Havia necessidade de fazer um aumento de potência e, portanto, nós fizemos naturalmente o contacto à EDP, que garantiu que as nossas necessidades estavam salvaguardadas. Isto porque existe sempre uma reserva dentro da rede. E, portanto, aquilo que estava a ser pedido, eles consideraram que estava dentro da margem de segurança que a rede tinha. E, portanto, eles efetivamente não fizeram nada. O que nos disseram foi, podem instalar porque a rede tem capacidade para suportar isso. E foi o que fizemos. A rede, como foi referida, que alimenta o Jardim das Portas de Sol, tem 3 fases
E a partir das 10 da noite, foi mais ou menos, um quarto para as 10 talvez, foi mais ou menos a partir dessa hora que começa a faltar a luz, tem a ver com o facto de haver aqui uma simultaneidade de carga na rede. Não só do jardim, sobretudo das casas. E, portanto, houve, na sequência disso, duas redes que queimaram, duas fases que queimaram, e o jardim ficou apenas com uma. Naturalmente que nós fizemos o pedido imediato de intervenção, até porque tínhamos, como habitualmente também temos, um eletricista de serviço da Câmara Municipal no terreno, que identificou imediatamente o problema. Eles disseram-me, aliás, eu falei com eles várias vezes, sobretudo por telefone, porque ele estava sobretudo na zona dos quadros, e disse-me, aqui não temos problema nenhum, está tudo ligado. Não dispararam os nossos quadros. A alimentação ao jardim das Portas de Sol é que deixou de acontecer. O que aconteceu foi que se queimaram fusíveis em caixas técnicas antes da entrada do jardim. E, portanto, de facto, houve uma demora, porque o serviço não chega instantaneamente, o serviço de apoio não chega instantaneamente ao jardim, e depois eles tiveram que verificar em várias caixas, porque, de facto, queimaram-se fusíveis em várias caixas, que tiveram que substituir. Eu perguntei na altura, acha que é possível voltar a acontecer? E eles disseram, embora não se preveja, porque, entretanto, eram 11 e tal da noite, e o consumo reduz. O que é que eles fizeram no sábado de manhã? Aquilo que deveriam ter feito antes foi aumentar a capacidade dos fusíveis para que eles não queimassem com o aumento de consumo. Foi só isto que aconteceu e no sábado já não houve problema nenhum. Isto não é algo que nós possamos acautelar. O que tínhamos que fazer foi feito. E, portanto, mesmo que se mudasse de sítio, isto poderia acontecer. Aliás, como pode acontecer no futuro, sempre que se peça um aumento de potência e que a EDP não consiga responder. Portanto, neste momento, e como se viu no sábado, já não houve problema nenhum, sendo que o consumo era exatamente o mesmo que estava a acontecer na sexta-feira. Bom, queria falar também em relação ao mercado municipal. O Presidente já referiu basicamente tudo. O projeto efetivamente está feito, aliás, como é do vosso conhecimento, promovemos uma reunião convosco, portanto, creio até que mais do que o conhecimento também viram com agrado o trabalho que foi feito. Naturalmente que o trabalho e o desenvolvimento do mesmo está dependente, como foi aqui também referido, neste caso, e apenas de um parecer da DGPC. Na sequência dos elementos que entregámos, a DGPC fez umas exigências técnicas, foram feitas respondeu-se a essas exigências e neste momento estamos apenas a aguardar que sejam validados esses elementos para que nós possamos concluir o procedimento concursal para a realização da obra. Portanto, é a única coisa que nos falta, sendo que o grande objetivo, aliás, inscrito numa estratégia que entendemos levar a cabo desde o início do mandato, é um projeto que se inscreve totalmente nos objetivos de promoção dos produtos e dos produtores. Aliás, o projeto naturalmente procura resgatar o imóvel, procura simultaneamente resgatar também a sua função essencial. O que pretendemos é definir ali um espaço que possa ser usado para promover os produtos e, naturalmente, os produtores. E, com isto, a economia local, fazendo a ponte, naturalmente, com a gastronomia, que, como sabemos, é também uma componente fundamental do turismo e um grande fator de afirmação da nossa capitalidade. E, portanto, é nesse sentido que temos vindo a trabalhar e, portanto, temos, assim que recebermos o parecer, abrirmos o concurso para tão rápido quanto possível iniciarmos a obra. Obrigado. Bem, muito obrigado. Vereador Celso, queria mais uma nota. Está bem. Vou ser muito rápido, é só para complementar a minha intervenção de há pouco, relativamente a um aspecto que eu me esqueci no âmbito do street food, que era relevante que durante o acontecimento existisse um transporte rodoviário entre a área de estacionamento na zona mais central da cidade e as Portas de Sol, porque o acesso rodoviário ao local torna-se praticamente impossível. E, portanto, numa próxima atividade,
na minha opinião, para além da mudança, da expansão, ou expansão para outras áreas do jardim em que a música, por exemplo, pudesse ser mais valorizada, ocorresse também o transporte público entre as Portas de Sol e outros locais da cidade. E, por fim, quero também, eu acho que isto é, eu peço desculpa, mas isto é defeito da minha formação e, porventura, alguns podem não ter noção da dimensão deste alerta que eu vou aqui deixar, mas que considero relevante, uma vez que esta é a cidade que eu amo, que é a questão do troço da Nacional 3 até à Escola Superior Agrária. Isto não é um projeto rodoviário. Aquele troço a ser qualificado não pode ser baseado num projeto rodoviário ou num projeto viário. Aquilo é claramente uma situação em que hoje temos uma estrada e que interessa ter uma avenida ou uma rua relevante. E, portanto, eu chamo a atenção que tudo o que vier a ser desenvolvido seja desenvolvido com o caráter de um projeto urbano, porque há ali laterais urbanas que vão ser, digamos, premiadas por uma nova avenida e que, na consequência disso, o próprio projeto urbano que a ladeia pode ser qualificador da mesma. Portanto, não nos devemos nem podemos limitar à execução de uma plataforma viária de grande circulação e que facilita, mas temos que pensar nas pessoas que vão usufruir, tanto ao nível dos serviços como a habitação dessa plataforma viária e da circulação pedonal que já hoje acontece e vai continuar a existir entre a Escola Superior Agrária e outras partes da cidade. Portanto, eu chamo a atenção que tudo o que vier ali a ser desenvolvido seja encarado como um projeto urbano e não como um projeto viário. Até porque isso também trará, obviamente, consequências na diminuição das ditas expropriações, porque até poderá não haver expropriações na maior parte dos casos, havendo só algumas questões menores, que elas em algumas terão que existir, mas serão com certeza menores se tivermos a encararmos aquilo como um projeto urbano e eventualmente como unidade de execução associada assim, que tem um programa de referência para qualificar aquele troço de entrada na cidade que tanto nos cabe nutrir por ele. Muito obrigado. Já agora me tento também a colherada aí, a palavra da reunião obviamente é street food. A gente falou de street food, ou quase. Nem eu. É isso, eu agora também quero falar de street food, caramba. Não, é só para dizer que obviamente se as coisas se passaram, e não temos razões para acreditar que não se passaram como foi relatado, há aqui uma responsabilidade objetiva da EDP. Haverá os fusíveis e os eletrodomésticos, mas há mais do que isso tem que ser assacado. A EDP muito claramente, porque não é apenas a casa de uma pessoa, e quando assim já é mau, mas aqui trata-se de um grande evento público, com muita gente envolvida, e a EDP tem que perceber a responsabilidade que tem como concessionária do serviço de prestação do serviço de eletricidade, e portanto isso tem que ser... A Câmara tem que ter os pés da parede, como se costuma dizer, e para garantir que não se volta a acontecer a mesma coisa. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu não... porque eu queria, quando me inscrevi, para falar dos dois assuntos que eu levantei, para pedir se existe essa listagem completa, para pedir que nos seja disponibilizada, para que possamos avaliar e dar o nosso contributo em relação ao contrato de manutenção da rede viária, e em relação ainda aos pombos, para perguntar se, perante o que já foi usado, aparentemente sem sucesso, se a solução é desistir, se é tirar a toalha ao chão, porque, como eu disse, vamos lá ver, eu também não sou adepto de que se compre tudo, de que vamos a correr para o que as empresas oferecem, a torto e direito. A Câmara tem funcionários, tem uma equipa de ambiente, a Câmara pode convidar especialistas para falar sobre o assunto e procurar implementar soluções, de preferência até com os recursos próprios do município, sem ter que comprar fora, para tentar minorar o problema. Sendo certo que isto não se resolve com uma campanha. Este ano fazemos assim. Portanto, temos que avaliar o problema em termos globais, indo monitorizando o problema ao longo dos anos e tentando adaptar. Esse programa tem que ser constante e permanente para minorar o problema. Eu, pelo que tenho ouvido dizer, também não é o abate ou o envenenamento ou em grande escala, porque estes animais... Não podia ser feito, não podia ser envenenamento. Pronto, ou o abate. Seria o Presidente falou quando regressam do campo... Um abate controlado, acho que era assim fazer o abate. A ideia que eu tenho é que o abate não resolve grande coisa, porque são animais que se reproduzem com muita velocidade. Portanto, não é o abate do indivíduo, é muito mais eficiente, pelo que tenho ouvido dizer, o controle populacional através de métodos anticonceptivos ou dos tais ovos de plástico,
ou do desaparecimento dos locais de nidificação. Obviamente que é complexo, eu também não tenho aqui a solução. Agora, temos é que procurar com os técnicos, com os especialistas, solução concreta para o caso de Santarém e tentar que esse programa seja continuado e não aos bochechos, como o povo costuma dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Relativamente só dar aqui também outra nota, o Sr. Vereador. Diz o vereador Celso sobre a questão do street food. O vereador, acho a ideia pertinente. Relativamente à Estrada Nacional 3, como eu disse, aquilo que para nós é vendido como um projeto urbano também, e quero recordar, eu há pouco disse aqui estava aqui a ver as mensagens, porque pedi ao nosso departamento de obras esses montantes. Eu há bocado referi 2 milhões e tal, ou seja, é 2 milhões mais 2 milhões, porque uma parte das expropriações pode ir até esse. Não. Pronto, não, mas estamos aqui a dizer, ou seja, isto são estimativas, como estou a dizer, dos estudos prévio, que não está aqui, mas portanto os montantes são se calhar são superiores àquilo que eu estava a dizer, isto só para ir ao encontro de que está a ser olhado como um projeto urbano e não como só simplesmente uma solução viária. Muito bem, entrando no primeiro ordem do dia, de Brancos, extração, peço desculpa, onde é que está? Está aqui. De Brancos, extração, transformação de mármores limitada, solicitando autorização para execução e ou implantação de plano ambiental. Alguns vereadores que a palavra? Vereador Francisco Madeira Lopes. Sr. Presidente, isto foi a última reunião, eu não estava presente. Foi retirado. E foi retirado porque havia um parecer de 2014 do ICNF que dizia que faltavam 2 elementos. E, portanto, eu penso que o assunto terá sido retirado para voltar aqui melhor instruído. E eu, dos documentos novos que vi, não vi resposta a esta questão. Aliás, vejo elementos de 2012, portanto, prévios, depois alguns de 2005 falam de outra empresa, não é Polirocha, mas é uma coisa assim parecida. E, portanto, era para tentar perceber... Muito bem. Então, o ponto foi retirado por 2 razões. Foi por essa questão de um parecer que não era 2014, era 2012. O parecer de 2012. Não, mas o parecer que estava em causa era o de 2012 e também por falta... Juntámos a isso uma nota que o vereador Celso Ricardo Peraz levantou, que era sobre a inexistência das plantas de localização. Bom, em relação às plantas de localização, elas foram juntas e, portanto, creio que o assunto está resolvido. Em relação ao parecer, ou melhor, em relação à informação, o que se levantava era o seguinte: na informação de 7 de 12 de 2012, o técnico faz referência a um parecer da DRAP-LVT. E, portanto, nós não juntámos o parecer da DRAP-LVT. Efetivamente, isto foi um lapso, porque ele não deveria ter referido, aliás, como se vê na informação, não era a DRAP-LVT que ele se deveria ter referido, era a DRE-LVT, a Direção Regional de Economia do Lisboa e Val do Tejo. E nós, de facto, agora, juntámos o parecer da DRE, que naturalmente é um parecer também favorável, aliás, creio que faz parte dos elementos que vos foi fornecido e que diz claramente a emissão de parecer favorável. Portanto, o problema aqui era corrigir esta gralha que conduziu a um erro, citando um parecer da DRAP, quando na verdade não havia necessidade de pedir o parecer à DRAP. O que ele queria referir, efetivamente, era a Direção Regional de Energia. E, portanto, em face, quer do parecer do ICNF, que era favorável, quer do parecer da Direção Regional de Economia, que também era favorável, naturalmente que, tal como já tinha vindo há 15 dias, a informação técnica que é produzida é naturalmente favorável. Portanto, nós trazemos o processo com proposta de validação da exploração, que de resto tinha a ver até com uma regularização da própria pedreira. Mas o julgo que o vereador está... Posso? Sim, vereador. Faça a favor. Aqueles documentos que o ICNF pede. O ICNF pede uma declaração... 2015, peço
O CNF pede uma declaração de como ele vai mesmo recuperar a pedreira. Sim, e é isso que não está no processo. Não está no processo. Os elementos que nós temos, Não. Agora, na segunda vez, não foram entregues? Já não tinha sido entregue a primeira. Eu não quero ver os documentos em si. Não. Vou olhar para ele e fico na mesma. Claro. Eu quero apenas perceber que quando isto passou pelo ICNF, ele já tinha todos os elementos na aplicação final que faz. Porque se em 2015 diz que lhe faltam 2 elementos, eu não posso contar com o parecer de 2012. Não é? O de 2015 que é o último, é o que me interessa. Para perceber que depois de 2015 para cá... O ICNF até diz que só pode emitir o parecer após entrega desses 2. O ICNF fala do levantamento topográfico e a apresentação por parte dos 2 titulares das licenças das pedreiras, dos proprietários. Eu tinha a informação de que, de facto, isso teria sido entregue. Então vem à mas eu próxima não consigo, reunião? sim, acho que sim. Muito bem, então tira-se o ponto 1 e vem novamente à próxima reunião com os processos. Ponto 2. De Sandra Cristina Espadanal Mel, residente na Avenida Manuel Lopes de Almeida, número 180 Benavente, apresentando título de certidão referente ao uso de direito de preferência pela Câmara Municipal de Santarém na transmissão a título oneroso do prédio Cito, no Lar de Alcáçovas, número 7, segundo direito, da União de Freguesia da Cidade de Santarém deste município. O senhor deixa dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Unanimidade, mesma coisa. Sandra Cristina Espadanal Mel, residente na Avenida Dr. Manuel Lopes de Almeida, na Vente, apresentando título de certidão referente ao uso de direito de preferência pela Câmara Municipal de Santarém na transmissão a título oneroso do prédio Cito na Rua Professor Pinto Correia, 14, sei direito, fração G, Santarém, da União de Freguesias da Cidade de Santarém deste município. Processo 06-2017-437. Alguns senhores querem usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De Fernando António Reis Duarte, residente na Rua Júlio Queijeiro, número 2, em Santarém, apresentando pedido de certidão referente ao uso de direito de preferência pela Câmara Municipal de Santarém na transmissão ao título oneroso de prédio Cito na Praceta Professor Albertino Henriques Barata, número 4, Santarém, na União de Freguesias da Cidade de Santarém deste município. Processo número 6-2017-447. Submeter o assunto à consideração do Executivo. Alguns dos senhores vereadores que dado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Penso que do ponto 5 ao ponto 13, penso que podemos votar, alguns são para ratificação, podemos votar do 5 ao 13. Quem vota contra, quem se abstém, ler para a ata, só do 5, a Micaiosa, Associação de Moradores de Quintas Trigosas, Ginópolis de Santarém, Associação Recreativa Cultural Alqueidão do Rei, Rancho Folclórico do Val de Santarém, Sociedade Recreativa e Educativa da Romeira, Viver Santarém, Desporto e Lazer, Rancho Folclórico do Val de Figueira, Associação Progresso e Recreio do Secorio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14. Freguesia do Arneio das Melhariças, apoio financeiro para a aquisição de terreno. Alguns senhores vereadores dado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15. Freguesia da Póvoa da Isenta, apoio financeiro para a reparação de telhado do mercado diário. Quem vota, alguns senhores vereadores dado a palavra. Vereador. Peço desculpa, mas o Sr. Presidente de Junta fez-nos chegar uma comunicação que dirigiu ao Sr. Presidente. Quem é? O Presidente de Junta da Póvoa da Isenta. E a questão não tem a ver exatamente com isto diretamente, mas penso que fazia uma proposta de eventualidade de considerar uma possibilidade de sanear as dívidas de Águas de Santarém com outras verbas que ia a receber. Perguntar se isso foi equacionado ou se ainda está a ser avaliado. Não, isso está, ou seja, com base nestas deliberações, o que faz é que nós... diretamente com isto. Certo, mas nós o que fazemos é depois o encontro de contas com depois de estar deliberado, ou seja, após esta deliberação nós ficamos a dever este dinheiro à Junta de Freguesia e depois o que acontece? A Junta... Não, a Junta, pelo que eu sei, já pagou este dinheiro, não faz falta, vai para abater, vai para encontro de contas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16, contrato interadministrativo. Isto dizendo o seguinte, nós tínhamos dito que iríamos trazer tudo o que estivesse das juntas de freguesia, portanto esta é na primeira reunião, na próxima de agosto espero trazer já muito mais e na primeira de setembro também trazer grande parte das coisas que as juntas de freguesia estão a ser feitas e agora de forma separada como tinha sido solicitado.
Ponto 16, contrato administrativo de delegação de competência entre o município de Santarém e a União de Freguesias da cidade de Santarém. O 16, só que uma coisa que tem... 16, entre o município de Santarém e a União de Freguesias, pavimentação e requalificação e beneficiação da rua Gustavo Silva. Sr. Presidente, eu confesso que não estou muito confortável com este e os 3 pontos seguintes. E não pomos em causa a necessidade da obra, obviamente, nem a sua utilidade para os municípios, nem para a cidade, nem a incapacidade financeira da Junta de Freguesia da União das Freguesias da cidade de Santarém. No entanto, o facto de estarmos aqui a recorrer a um contrato interadministrativo de delegação de competências para reparação de estradas, não obstante a fundamentação que aos mesmos subjaz, eu não posso deixar de levantar aqui, no mínimo, dúvidas e dizer que não estou à vontade para votar favoravelmente estas 4 propostas. Por um lado, não podemos deixar de recordar que, por várias vezes, que aqui referimos determinadas vias que estavam necessitadas de intervenção por levantarem problemas de segurança, inclusive rodoviária, o Sr. Presidente, e muito bem, relembrando o que é factual, nos justificou várias vezes, não foi uma vez nem duas, foi várias vezes mas atenção, recordo aqui que existe um contrato de delegação de competências com as juntas de freguesia para fazerem manutenção das estradas. E agora, qualquer destas 4 propostas que estamos agora a apreciar, dizem respeito às juntas da cidade, à união das 4 juntas da cidade, começa precisamente por tentar justificar isso, dizendo já há um contrato de delegação de competências para a manutenção, mas estes casos mais complicados, mais custosos, em termos de custo, de investimento mais elevado, têm que ser considerados à parte. Tudo bem, Sr. Presidente, eu não digo que não. Agora, gostava de perceber aqui o critério, porque noutras freguesias já nos foi dito, e nós não exigimos que a Câmara pagasse. Levantámos aqui o problema, como é que se vai resolver o problema. E o Sr. Presidente, por várias vezes, nos disse, atenção, que há um contrato de delegação, competências, as juntas já receberam verbas. Mas está a falar de coisas completamente diferentes. Eu depois poderei, se me puderem, muito bem, eu explicarei. Eu estou a explicar, com certeza, Sr. Presidente. Eu estou a colocar a minha questão. Que, trazendo nós aqui, por vezes, algumas dessas questões, o Sr. Presidente tem justificado com a já existência de um contrato de delegação de competências. Mas deixe-me terminar. Desculpa, está bem. E neste caso estamos aqui a considerar exceções. Eu não estou a dizer que as exceções não devem ser consideradas. Agora é preciso perceber se não há, noutros pontos do Conselho, também outras vias que devam ser excepcionadas. Por outro lado, segundo me foi dado a perceber, pela documentação que eu vi, todas estas, ou se não todas elas, eu penso que são as 4, já foram integralmente realizadas. Nós estamos a celebrar um contrato interadministrativo de delegação de competências com transferência de verba para uma obra que já está executada, não sei se paga ou não, a quem a executou, pela Junta de Freguesia, e, portanto, estamos a assinar a posteriori um contrato interadministrativo para uma obra que já está executada. E, portanto, eu só me sinto à vontade para votar isto favoravelmente, se tiver um parecer jurídico, a dizer que esta forma de agir e transferir verbas para a Junta da Cidade está de acordo com o quadro legal e que não estamos aqui a praticar nenhuma ilegalidade. Muito obrigado. Sr. Vereador, só dá nota de uma coisa que eu sinto. Eu quando referi, e bem, que e o Sr. Vereador referia-se a pequenas, e recordo-me, salvo erro, na rua, uma vez que trouxe no Vale de Santarém, que trouxe no outro lado qualquer, e o Sr. Vereador Frederico Madeira Lopes. Eu sempre referi que nós temos um contrato com as juntas de freguesia para reparação de pequenas reparações nas estradas. Quando são obras de maior monta, nós fazemos o que estamos aqui a fazer, quando o Sr. Vereador diz que outras partes do Conselho estão a fazer. Neste momento, nós temos várias juntas de freguesia, nós temos em orçamento uma série de verbas para as juntas de freguesia fazerem obra e nós, de acordo com essas verbas, as juntas de freguesia estão a fazer isso. E nós, por via de contrato interadministrativo, estamos a trazer à reunião de Câmara essas obras que já estão executadas. E, portanto, quando se refere há pouco
pouco que há a capacidade de poderem fazer, é porque nós temos inscrito isto no nosso orçamento e na próxima alteração orçamental vem aqui também mais alguns reforços para algumas dessas verbas. E dizer que relativamente ao que estava aqui em causa, é que nós, quando damos na delegação de competências, como chamamos, temos não só para espaços verdes, temos para as escolas, temos também para passeios, bermas e para estradas. E é nessas que eu refiro, são para pequenas intervenções. Mas nós, e a Câmara Municipal de Santarém sempre o fez desde há muitos anos, quando são verbas de outro montante e quando são obras que as juntas de freguesia, portanto, que elas poderão fazer desta maneira. Sr. Vereador. Sr. Presidente, eu percebo isso perfeitamente e volto a dizer, não tenho nada contra as intervenções em causa. Sim. E admito que a Junta não tenha capacidade. Agora, eu sinto necessidade de densificar, de concretizar, onde é que termina a pequena intervenção. Mas isso está no contrato, isso está no nosso contrato. Eu posso, se intervir aqui, se eu posso dizer... Eu lembro dos contratos que assinámos e que vieram aqui para aprovar. Mas diz lá nos anexos. Está bem, Sr. Presidente. Agora, desculpe, as obras que aqui estão... São as estradas completas. Sai o gabinete que me tragam onde dizem... Não há necessidade, não, Sr. Presidente. Eu acho que há aqui termos que têm que ser concretizados. Sr. Presidente acha que está claro. Para mim não está. Mas a minha questão aqui não se prende só com isso. Já percebi também, mas há aqui uma questão de transparência, há aqui uma questão de legalidade. Sim. Que é outra questão. Sim, e relativamente à questão dessa legalidade... Que é o facto de estarmos a recorrer a um contrato a posteriori de uma obra que já está feita, faturada e possivelmente paga. Sim, mas paga não estará, só pagarão depois de nós fazermos essa transferência. Nem sequer bate certo com os termos do contrato. Por vezes diz, a Câmara irá fiscalizar a execução da obra. Não, mas as obras foram todas fiscalizadas para nossa. Porque... Nós estamos a assinar o contrato e agora. Não, mas, Sr. Vereador, se não for ver a nossa delegação de competências, diz lá nos anexos qual é que é a tramitação que tem que ser seguida. Não há nada que venha aqui à reunião de Câmara que os nossos técnicos não tenham feito essa verificação durante o decorrer da obra. Obrigatoriamente tem que estar um fiscal da Câmara a acompanhar estas obras. Há uns anos atrás não era assim, connosco é assim que as coisas acontecem. Se a obra está efetuada, se a obra estamos a assinar o contrato, não vamos estar agora a fiscalizar... Não, mas já está fiscalizado. Já está fiscalizado, de acordo com o nosso regulamento. Não assinámos porque trazemos agora o contrato, Sr. Vereador. Não. Agora porque não está assinado. Não está assinado, mas está fiscalizado, ou seja, do ponto com o nosso contrato. Mas eu quero trazer para verificar, porque diz lá mesmo, as intervenções nas juntas de freguesia são feitas, das pequenas intervenções, são feitas até um montante, não é montante, ou seja, tem uma capacidade, um buraco de X no passeio e não sei o quê, e, portanto, a partir daí serão outras de outra monta. Portanto, muito bem. Sim. Sr. Presidente, nós partilhamos das mesmas preocupações do vereador Francisco e, portanto, nós também só votaremos favoravelmente se houver um parecer jurídico. Sr. Vereador. Eu só queria transmitir isso, de facto. Esta é a nossa preocupação. Portanto, nós com o parecer jurídico, aliás, em outras ocasiões anteriores, como bem sabe, o Partido Socialista não votou porque vinham em conjunto as diferentes informações. Agora vem individualmente, mas aqui, de facto, nós gostaríamos... Há uma informação, a informação está... feita pelo Gabinete de Apoio às Freguesias, pelo Engenheiro Osório, mas nós temos essa preocupação, juntamente com o vereador Francisco, e, portanto, penso que os pontos deveriam ser retirados e deveriam, para além de esclarecer outros aspectos referidos pelo vereador Francisco, deveriam ser retirados para o parecer jurídico que nos conforte para votarmos favoravelmente. Sim. Se nós estamos a divulgar uma competência, estamos notificando a Junta quando fez a obra, quando contratou a obra e a obra foi executada, carecia de competência para fazê-lo?
Não, porque o espaço, ou seja, o Sr. Vereador, nós está aqui neste. Se é de delegação de competência, então não só pode delegar aquilo que é seu. Certo. Deixe-me. Não, tem competência, ou seja, só que isto não como são verbas de outra montante, deixe-me só ver onde é que isto. Não. Olha, diz aqui, caminhos, deixe-me só ler aqui a linha que está do anexo 1 diz, caminhos, estradas, equipamentos e túneis. Reparação de zonas degradadas em pavimentos, incluindo limpezas da zona, aplicação da rega de colagem e de massas asfálticas devidamente compactadas. Nesse âmbito entende-se por reparação corrente a reparação das zonas degradadas que apresentem danos numa extensão até 6 metros entre os bordos mais afastados e ou até 20 centímetros de profundidade. Portanto, quando nós damos dinheiro todos os meses, através que as juntas têm que fazer provar, nas reparações, quando é através destas situações, nós fizemos, e dizer que já haveram situações destas, mas se for uma questão do que está aqui em causa com essa atribuição, se é da delegação, eu poderei retirar e isso vir na próxima reunião sem problema nenhum. Agora, quer dizer que já vieram situações destas a reunião e que foram aqui votadas e também verei essa. Eu terei que ver essa. Muito bem, se não for, Sr. Vereador, eu posso acrescentar uma coisa, Sr. Presidente, em relação a isso que leu e eu agradeço, sim, porque só agora é que me saltou verdadeiramente a dúvida. Sim. E pergunto eu, se houver uma zona de intervenção até 4 metros, uma não, 20, numa mesma estrada, até 4 metros cada uma, com 2 metros de intervalo entre cada uma, isso é competência já da Junta para a Delegação que existe neste momento, ou poderia ser integrado... Sr. Vereador, está a ver a minha dúvida? Eu percebo isso. Porque eu tenho um troço de estrada que tem 1 quilómetro. É essas coisas que nós temos que e não é um buraco pegado, mas tem vários pequenos buracos. E dizer também, o que poderemos até, do ponto de vista, irei verificar isso, já vieram outras aqui, portanto, relativamente à questão do apoio financeiro, porque se não vier com o apoio financeiro poderá ser sempre, ou seja, nós temos uma coisa que eu quero que fique aqui claro é que está verificada a legalidade de todos os processos que aqui estão e temos processos que estão completamente instruídos e que podem ser deliberados sem problema nenhum. Essa questão que está a dizer se é interadministrativo, se é por via de um apoio, que é pelo que estou como os anteriores, portanto, se tiver que vir por um apoio, não terá essa situação, que eu já percebi que é isso que o Sr. Vereador quererá ver referido, e eu tolerarei, portanto, não é por aí, porque isto também não pode ser pago à Junta de Freguesia antes de uma Assembleia Municipal, portanto, poderá vir na próxima e não haverá problema nenhum relativamente a isso. Não, se tivéssemos uma Assembleia Municipal para a semana, era mais grave, mas, portanto, como eu disse aqui, como sabem, tem aqui uma Assembleia Municipal e poderemos ver isso. Sr. Vereador, dizendo o que é que nós temos, nós falamos com as juntas de freguesia, há pouco referiu porque é que é esta e outra. Como deve calcular, as juntas de freguesia, e nós quando falamos com isso, eles ficam geralmente em regulamentos diversos umas verbas, e as juntas de freguesia dizem, olha, nós achamos que, no nosso entender, esta é a intervenção mais pertinente de fazer. Solicitam ao nosso gabinete técnico ou outra entidade para fazer um projeto relativamente a isso. Quando iniciam o processo, imediatamente têm que comunicar à Câmara que, David, depois de ter o projeto, olha, custa X, vamos lançar um procedimento. Queremos que indiquem um fiscal, portanto, que é aqui toda esta elencagem, um memorando de procedimentos, tudo isto tem que ser cumprido, que é o anexo 3º. Só de cumprir toda esta tramitação, que são 21 pontos, é que vem a reunião de Câmara. Portanto, isto durante algum tempo não foi feito e agora é feito desta maneira. Essa questão que está a dizer se é contrato administrativo, se é por a via de apoio, portanto, eu retirarei estes 4 pontos e virão na próxima reunião sem problema nenhum e vendo essa calculação. Sr. Vereador, depois essa questão que me estava a dizer, se na estrada há várias intervenções, também há uma coisa que podem fazer, porque se teve a oportunidade e se recorda quando nós fizemos os contratos interadministrativos de delegação de competências, o que é que foi verificado? O facto de que, muitas vezes, se houver isso, as juntas, imagino que recebem para arruamentos dentro desta delegação 15 ou 20 mil. Podem dizer assim, olha, eu não vou fazer arruamentos pulverizados por aí e vou recuperar esta estrada dentro da delegação com uma coisa de 4, 5, portanto, podem-no fazer,
é a gestão da Junta, não sei se me estou a fazer entender. Portanto, e depois, quando tem outras, será feita. Agora, o que eu quero dizer é, o anexo 1, acho que clarifica isso, porque durante muito tempo tínhamos essa questão com o vereador. Então, mas porque é que faz? Portanto, ficou clarificado da última vez dentro disto, portanto, é aqui que as juntas têm que intervir, e depois tem que seguir estes 21 pontos. E tudo o que foi em reunião de Câmara, neste aspecto, o que aqui está, seguiu todos estes 21 pontos e, portanto, e todos os outros que vêm à frente. Mas, portanto, nós tiramos estes 4 pontos e verei essa situação. Será que fica um legislativo? Será que fica um apoio financeiro, como o Sr. Vereador estava a referir? Muito bem. Retiramos do ponto 16 para clarificar isso, 16, 17, 18 e 19. Ponto 20. Alteração orçamental. Não sei, alguns vereadores que é usado a palavra. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 5 abstenções. Nomeação, ponto 21. Nomeação de um representante para a Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor Municipal da Asa de Luz. Algum dos senhores que é usado a palavra? Quem vota contra é a Catarina Pires. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 4 abstenções. 4 ou 5? 4? Ponto 22. Renovação de gafetão no cemitério dos Capuz, pedido de pagamento em prestações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 23. Pedido de isenção de taxas relativa ao levantamento ossada no cemitério dos Capuz. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24. Pedido de isenção de taxas relativa ao levantamento ossadas no cemitério. Rua X. Vereador. Quer dar a palavra? Sim, desculpa. Pensei que estava a dar a palavra. Não, estava a pedir para o 24. Não, mas levantou o dedo. Sim, certo. Sim, de isenção de taxas. Levantamento ossadas no cemitério. Rua X, Sepultura 37. A minha dúvida, vamos lá ver, nós só estamos a decidir, obviamente, quanto às ossadas, porque o parecer refere a outra questão também da habitação social da requerente, salvo erro. E eu gostava de perceber, porque me parece, mas não vem claramente expresso, aliás, como não vem no 22 e no 23, nós é que depreendemos, não vem o sentido de deliberação, que eu presumo que seja desfavorável neste caso, favorável nos outros dois e desfavorável neste caso. Era isso que eu queria que o Sr. Presidente esclarecesse. Desfavorável apenas em relação às ossadas? Não. Já não recordo. É o movimento 22, é o ponto 22. 22, 24? 24. Não, mas não. 24. Acho que eram todas favoráveis. Esse assunto veio à reunião de Câmara, foi retirado para se verificar a situação financeira da município. Mas chegou-se, portanto, em termos de vencimento, sim, o vencimento era superior ao IAS e, como tal, não tinha direito à isenção. Pois tinha que ser comprovado. A município esteve aqui presente, fez uma intervenção, Precisamente. fez referências essa senhora, relativamente à sua precária situação financeira, como também à necessidade de fazer intervenções na casa e de merecer apoio para uma intervenção e recuperação da sua casa, e este parecer vem referir que há de facto uma precariedade. Pois é, o fundamento é a isenção, é a insuficiência económica. É. O fundamento é favorável na parte da habitação, mas desfavorável na parte... Não, o fundamento é a insuficiência económica. Não tenho andado com os comprimidos para a memória, por isso é que não. Mas é uma questão de memória, eu revi esta questão hoje de manhã. Muito bem. Já foi a nossa parte, foi. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25. Muito bem. Ponto 25. Definição da titularidade dos contratos de água e eletricidade de refugiados. Alguns senhores chegaram à palavra. Porque coloca duas hipóteses, salvo erro, não é? Não, mas depois o parecer da chefe de divisão é claro, em termos de nos movimentos, nos registros do MEDOC. A primeira informação do técnico, eu também tive essa dúvida. Sim.
Mas qual é que é o movimento? Pronto. Eu também estive a consultar quando estava a preparar a reunião. Então, assim, portanto, a deliberação é favorável. O movimento número 2, feito pela doutora Elizabeth Filipe, diz que, face ao exposto, sugere que o município assuma os encargos com o consumo de água e luz, uma vez que o agregado familiar ficará com rendimento per capita de 139,54 e por aí fora. E, portanto, o RSI ainda não está, toda a tramitação ainda não ocorreu e, portanto, a sugestão é efetivamente no sentido de ser o município a assumir os encargos com a água e com a luz. Então, e esta questão do usufrutuário? Os usufrutuários do imóvel assumem a posição contratual. Era a alternativa, ou um ou dois. Ok. O técnico que faça a informação coloca em alternativa e após a análise... Pensei que era a posição contratual, não em relação à água ou eletricidade, sim. Mas está bem. Mas em relação ao próprio imóvel, mas eles não têm um contrato de usufruto, obviamente não têm direito de usufruto. Claro. Ok. Então, já agora perguntar outra coisa, uma vez que parece que estamos a chegar aos limites do enquadramento, segundo me parece. Sim. Tentar perceber, porque se calhar é a altura, se não já devia ter sido feito antes, o que é que vai acontecer, porque na altura, a informação diz, a partir deste momento, os senhores passarão a ser enquadrados como cidadãos nacionais. E, portanto, eu não sei se o adulto já desenvolveu competências a nível da língua, por exemplo, que será fundamental para conseguir... Tem tido aulas de ensino de língua portuguesa, pese embora o facto de, inicialmente, ter havido aqui, enfim, alguma dificuldade de adaptação ao professor e à própria metodologia e alguma resistência a novas aprendizagens. Essa situação foi acompanhada quer pela Câmara, quer pelo Conselho Português para os Refugiados e a inscrição está em centro de emprego e houve já contactos desenvolvidos pelo próprio, por uma voluntária e pela Câmara Municipal, no sentido de uma entidade empregadora do nosso Conselho vir efetivamente a criar um posto de trabalho para um dos cidadãos, que será aquele que já tem efetivamente mais condições em termos de adaptação e de aprendizagem, enfim, de conceitos básicos que lhe permitem já ter um posto de trabalho. Portanto, creio que brevemente este cidadão já estará integrado aqui numa empresa ligada ao setor hortícola aqui da nossa região. Pelo menos estão a ser feitas diligências nesse sentido e tudo indica que chegarão a bom porto. Muito obrigado. Bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 26, atualização do valor da renda relativa à habitação social, sítio na rua de São Bento, número 6, com direito de Valdestacas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 27, transferência da titularidade de habitação municipal na rua bairro 1º de Julho, de ser frente a Valdestacas. Alguns senhores que dão a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado na unanimidade. Ponto 28, reserva de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida na rua Frei Gaspar do Casal. Algum dos senhores vereadores que dão a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado na unanimidade. Ponto 26, atualização do valor da renda relativa à habitação social. Peço desculpa, isto andou para... Como vocês sabem, isto está sempre... Peço desculpa, Júlia Freguesia da Branca, pedido de colocação de sinal de estacionamento proibido. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. União de Freguesias da Cidade de Santarém, pedido de colocação de bandas horizontais no final da descida da calçada das Galhordas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 31, implementação... Isto é para interferir, eu sei, é para interferir a colocação. Sinalética, sim. Eu sei que é interferir isso. Ponto 31, implementação de 2 lugares para pessoas com mobilidade reduzida na bolsa de estacionamento localizada na rua Doutora Maria Inês. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. PGES, proposta de reposicionamento de muros junto à Estrada Nacional 114. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 33, concurso público para a aquisição da pólice de seguro, Central de Compras Eletrónicas de CMLT, assunção de permissos plurianual. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 34, ajuste direto à aquisição de comunicação de voz e dados fixos da CMLT. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 35 foi retirado. 36, concurso público para a contratação de serviços de manutenção de zonas verdes na União de Freguesias da Cidade de Santarém. Compromisso plurianual. Quem vota contra, quem se abstém,
aprovado por unanimidade, 37 formações para conhecimento. Do público não temos público, portanto agora até reunião dia 28 de agosto.